Bom, aqui é uma imagem que eu colhi da internet, é o corpo espiritual se desprendendo para fora da matéria. Nota que ele duplicou a aparência, já expliquei isso em tantos programas, que é a plasticidade do corpo astral tomando a forma. Plasmou até a roupa que ela está dormindo. Pode ir. Bom, uma soltura natural durante o sono. É aí que muita gente que não conhece o tema toma um susto e acha que desencarnou, quando na verdade era uma soltura temporária. Aí a mesma coisa emergindo para fora do corpo durante o sono, voando fora do corpo. Notou o pijamão da pessoa plasmado, né, por uma repercussão da plasticidade, da mente. E uma pessoa pode ter uma experiência consciente, voltar e não lembrar nada, porque o cérebro tem mecanismo de diluir a memória, porque o cérebro já faz isso com os sonhos. Se ele acorda de madrugada, lembra de um sonho, aí você dorme, de manhã você lembra que sonhou, mas não lembra o sonho, porque como ele é virtual, o cérebro vai apagando. Então, às vezes, você vem de uma saída do corpo, encaixa e, em uma fração de segundo, o cérebro mistura vários sonhos com a memória da saída do corpo, embolando tudo, e aí você não sabe o que foi o quê. Porém, se você encaixa no corpo e abre os olhos, você lembra imediatamente, porque não deu tempo do cérebro misturar as imagens. Essa é uma imagem também, computadorizada, para tentar representar as iniciações no Velho Egito, que não é o Egito atual, mas o Império Egípcio aí 6.000 antes de Cristo, 5.000 antes de Cristo, nas iniciações clássicas que muitos de vocês que me assistem, que são da maçonaria, da Rosa Cruz, da gnose ou de grupos ocultistas conhecem, onde os candidatos eram testados na sua têmpera, na sua profundidade, para vencer o medo do invisível. E uma das formas era ir para fora do corpo para perceber que o plano invisível é apenas mais um plano do universo e que espíritos não são bichos papões, nem monstros, nem fantasmas. São pessoas que moram em outro plano e aí a pessoa aprende a conviver normal nas saídas do corpo com o plano espiritual feito de gente, não é feito de bolinha de gás violeta, nem de fantasma. E é claro que planos mais próximos ao nosso, subplanos, vamos chamar assim, as aparências das coisas relembram muito as coisas daqui. Quando você passa para planos mais avançados, começam a surgir formas só de energia. E quando você passa para planos mais avançados, como o plano mental, desaparece qualquer forma e a noção de espaço também muda e a noção também de tempo. Você está num estado de expansão da consciência no plano mental, ligado a parâmetros que você não tem aqui. O problema é que na hora que você encaixa no corpo, o cérebro não aguenta tal informação vasta e ele tende a misturar e reduzir a um ponto em que o cérebro possa compreender. Então, por mais alta experiência que a pessoa tiver, está dando um eco. Vamos lá. Tá? Por mais alta que a pessoa tenha uma experiência, na hora da volta, raramente ela vai conseguir lembrar tudo, inclusive porque ela está encarnada. Isso pode desequilibrar a ela, que veio de um plano estelar e encaixa e tem que ir no banheiro daqui a pouco com o corpo humano. Mas essas experiências variam, desde planos mais próximos até planos mais altos. E é claro que é mais fácil lembrar das experiências mais próximas, porque o cérebro tende a interpretá-las melhor, porque tem parâmetros semelhantes. Experiências mais de corpo mental são mais difíceis, não de acontecer lá, mas de trazer a memória para cá. Pode ir. Também uma sacerdotisa fora do corpo no Velho Egito, eu gosto muito dessa imagem, porque a estrutura iniciática do Egito antigo cultuava muito a deusa Ísis. Então você tinha Osíris, Ísis e Horus. E quem era a madrinha dos iniciados? A deusa Ísis. Então o que que se ensinava nas iniciações? Na câmara secreta, no escurinho, chama pela tua madrinha. Não era chamar pelo Horus ou Osíris, era a mãe Ísis, que era protetora dos iniciados. Então, é claro que em altos postos iniciáticos dentro dos templos do Antigo Egito, haviam sacerdotisas com alto nível, também eram grandes instrutoras daquela época e não poderia deixar de ser ter a sacerdotisa, já que se cultuava também a Ísis. É claro que a população do Egito externa
não sabia de nada disso. Isto era a parte iniciática interna dos templos. Vamos lá. Saída do corpo, na velha China, temos ali um monge taoísta flutuando sobre o corpo durante a meditação taoísta. Pessoal, o taoísmo hoje é uma religião chinesa. Aqui em São Paulo tem vários templos taoístas. Ali perto da saúde, onde eu moro, na rua Guatás, que desce na direção da José Maria Whittaker, que vai dar lá na 23 de maio, tem um templo taoísta grande e em outros lugares de São Paulo também. Se você conversar com um taoísta hoje, é igual você conversar com um cristão convencional. Ele só vai saber aquilo de dentro do parâmetro da religião. Ou conversar com um judeu ou um hindu. Ele vai saber a coisa da religião dele, né, do jeito que foi formatada. Porém, no taoísmo, se a gente olha o Tao Te Ching, a grande obra do Lao Tzu, fundamental, 2000 anos antes dele, o Imperador Amarelo, né, Huang Ti, que tinha também a noção do Qi e de outras coisas, e pegar os mestres taoístas, Xuanzi, Li Tao, Li Tzu, e uma pleiade de sábios taoístas, vocês vão vê-los falar de equilíbrio do Qi, da energia, vão vê-los falar de viajar pelos 9 mundos siderais, que é a metáfora da saída do corpo, vão falar dos Hsien Tao, que são os mestres ou imortais taoístas. Então, na filosofia taoísta antiga, tinham indícios de saídas do corpo em ilustrações que foram achadas ao longo dos séculos dentro das ruínas dos templos chineses e também pequenas tabuinhas de madeira entalhadas mostrando sequência de saídas do corpo. Só que se for conversar com o taoísta de hoje, ele não acredita nisso. Ele está dentro de um parâmetro já doutrinário. Porém, se você, de forma livre, for estudar o taoísmo, você vai ver várias evidências sobre saídas do corpo. Por quê? Numa cultura que se falava de Qi, que é energia, né, os pontos de acupuntura, não se falava apenas do corpo humano, porque a própria acupuntura está explorando um corpo energético e os seus pontos correspondentes na matéria. Então, a filosofia chinesa clássica contemplava o corpo energético, porque daí o tratamento da acupuntura, senão não teria nem lógica a acupuntura, só espetar uma agulha se não fosse para movimentar a energia. Então, uma estrutura filosófica que já falava desse campo energético de Qi era apenas um passo para falar do corpo energético indo para fora. Hoje não se encontra, mas eu tenho muito material chinês, porque eu adoro a filosofia taoísta e gosto muito do Tao Te Ching, que é uma obra que precisa de profundidade para poder entender os conceitos que o Lao Tzu colocou nessa grande obra, e eu tenho muito material taoísta clássico da onde eu tiro essas informações. Eu não invento, eu pesquiso, observo, vou tendo um aprofundamento que muitas vezes alguém dentro daquela linha fechado nela não consegue compreender as nuances que estão por detrás das ilustrações, das imagens. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Mantak Chia, que eu já falei muitas vezes aqui, e os livros do Mantak Chia, vários deles têm menção à saída do corpo e a outros pontos. Vamos lá. Pode ir. Iago, eu montei essa aí de brincadeira, é a pessoa fora do corpo com a mentora conversando. Sabe o que isso pode ser? DR extrafísica, discutindo o relacionamento. Vamos lá. Bom, muitas vezes, antes que uma saída se complete, a pessoa ainda está no início, ela pode perceber a presença de mentores em volta, sem contudo vê-los. E é aí que o medo que a pessoa tem do invisível vai travar a experiência, porque a adrenalina vai disparar pelo medo, acelerar e o corpo astral é puxado para dentro. Então, você pode acordar, tá com a tua aura já estufando, ou tá tendo a paralisia do sono e sentir que tem alguém. E aí sempre pinta aquela história, Iago, será que é do mal? A pessoa nunca pergunta, será que é do bem? É rabo preso com medo, cara. Medo do velho do saco, medo do capeta, medo de espírito. As pessoas estão cheias de medo. E mesmo estudantes espirituais estão cheios de medo de um monte de coisa. Eu realmente não consigo entender esse medo. Iago, sabe aquela pessoa que fala? Meu tio desencarnou. Eu gostaria tanto de vê-lo. Aí o tio aparece, ela sai correndo. Quer dizer, uma parte quer, outra parte está com o freio de mão puxado. Vamos lá. O encontro com um dos mentores fora do corpo, numa comunidade extrafísica oriental, como vocês estão vendo ali. Pode ir.
Aqui é um mentor que está tendo uma expansão da consciência, ele desce e vem ajudar a pessoa a se projetar, porque ele quer compartilhar parte da experiência com a pessoa. Iago, vem um mentor que está numa experiência de expansão, ele vem te ajudar e ao levar para você para fora, ele te dá carona na expansão dele, você passa a ter uma expansão também. O que é uma expansão da consciência? Uma amostra grátis do infinito. O mentor, às vezes, te dá uma amostra grátis do infinito, que ele também está tendo uma abertura. Eles são muito legais. Mesmo no momento que era dele, ele vem dividir com você. Isso é parceria de trabalho, né? Vamos lá. Bom, ali vocês estão vendo a pessoa fora do corpo abrir um portal, um Stargate extrafísico, ela vai passar por dentro dele e isso elimina a distância, né? Ele já vai sair num determinado subplano, onde tem um mentor espiritual o aguardando. Pode ir. Lá vai ele passando pela passagem, pode ir, onde tem um mentor esperando. Então, hoje, pessoal, estou fazendo um debate de imagens de saídas do corpo e aproveitando as imagens, vou pontuando alguns temas para vocês. Pode passar. Isso aqui é uma pintura mediúnica. É uma mentora extrafísica indígena, pele vermelha, da América do Norte. Iago, essa imagem é maravilhosa, né, cara? É uma pintura, assim, muito bacana. Pode ir. Porque o tema hoje é as saídas do corpo e presenças espirituais, os mentores ou amparadores. Aqui um amparador da tradição afro. Pode passar. E tinha alguém ali do lado dela, né, Wagner? De um rosto. Tem um, como se fosse um rosto, mas não dá para entender o que é. Pode ir. Aqui, um amparador da região do Oriente Médio. Ô, Iago, eu acho que amparador para trabalhar na região do Oriente Médio, que é sempre muito conflagrada, historicamente, toda a região, e eu não estou tomando o lado de um lado, eu estou falando da região, sempre foi muito conflagrada, muito conflito. Para você ser amparador ou amparadora lá, eu acho que você tem que ganhar em dobro por insalubridade, por você trabalhar numa área muito difícil de você passar um conteúdo espiritual, uma área muito conflagrada, com muito ódio de vários lados. Quer dizer, eu acho que esse pessoal para trabalhar lá tem que treinar no plano astral muita paciência e concentração para aguentar dar plantão ali dentro, cara. É uma das regiões mais complexas do planeta, tem outras, mas ali é histórico, né? Já vem vindo esses conflitos há muito tempo. Pode ir. Bom, outra mentora da tradição afro, estou colocando tradição afro aqui de forma genérica, tá, pessoal? Pode ir. Preto velho, olha, pode passar. Aqui um amparador xamânico, pode ir. Ali um grupo de mentores indígenas xamânicos, olha que imagem maravilhosa, pode passar. Aqui, um mentor do grupo dos iniciados, meu amigão, há muito tempo, hindu, pode ir. Aí está ele numa visão colorida, né? Bem parceirão, me ajuda muito, vai. Aqui a figura de um mestre também da Índia, um rishi, uma daquelas presenças que sua inspiração trouxe para a confecção dos Upanishads, a parte final dos Vedas. Por sorte, eu tenho tido ao longo dos anos a inspiração desses rishis me guiando no meu trabalho. Já vem de outras vidas para cá, e eu agradeço muito esse pessoal por estar me ajudando a trabalhar e a tentar clarear as coisas na parte espiritual de forma responsável. Pode ir. Bom, amplia 2 presenças invisíveis junto com o médium, passando energia pelos chakras dele para uma pessoa que está mal, sem que o próprio médium perceba. Muitas vezes, mentores podem utilizar a energia de alguém e jogar em outra para ajudar e o médium sequer está percebendo, porque como ele tem um campo energético já preparado, muitas vezes os mentores usam essa energia mesmo sem ele perceber, porque é um instrumento de trabalho, né? E não vai fazer falta para ele, porque ele trabalha bem com energia, pode espargir energia facilmente. Vamos lá. Pode passar. Bom, isso aqui é uma ilustração do artista americano Alex Gray. Vocês estão vendo que ela está aplicando um passe nele, ó. E o Iago, dá para ver ali, do lado da cabeça dela um rosto? Olha lá, um homem barbudo que é o mentor que está passando energia junto com ela. Eu não sei se o pessoal em casa vai conseguir ver. Do lado da cabeça dela, ó, tem um rosto ali de um ancião. Esse desenho do Alex Gray eu gosto muito. Pode ir.
Esse também é do Alex Gray, é um médium de psicopictografia, a mediunidade de pintura. Olha lá em cima, Iago, os pintores, o fluxo descendo pelo coronário e saindo como cores através dos chakras, impelindo ele a pintar. Aqui no Brasil tivemos o Luiz Gasparetto, né, incomparável médium de pintura. Existem outros médios de pintura, mas o Gasparetto era um fenômeno, assim, incomparável. Pode ir. Bom, pode acontecer, às vezes, vocês estão vendo que tem uma presença ali, supostamente na aura da cabeça da pessoa. Iago, um clarividente ou um médium pode falar assim: Ô Iago, eu estou confuso. Antes eu via o meu mentor no plano espiritual lá e eu aqui. Antes eu via ele aqui do lado ou acoplado, sempre espacialmente em torno ou à distância. Mas, Iago, eu não estou entendendo. Eu me concentro, parece que ele está dentro da minha testa. Quer dizer, o cara não entrou na testa dele, o Iago. Simplesmente, aquele espírito está no outro plano, a conexão do corpo mental dos dois é tão profunda que é como se a mente de um tivesse dentro da do outro e nenhum dos dois deslocou. É sintonia. Mas teve médium que chegou para mim e falou: vê se meu mentor está aqui dentro. Eu falei: que teu mentor vai entrar aí, cara? Nem você às vezes aguenta ficar aí com o seu cérebro cheio de coisa estranha. Imagina se o mentor vai entrar aí. Não era isso, era a sintonia, desaparecer a noção de espaço. Vamos lá.